Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, né? Nossas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook ou também no Instagram. Já vou deixar meu Instagram aqui para você, caso você prefira conversar com a gente, trocar directs, informações, a gente sempre posta stories lá no Instagram, você consegue conversar com a gente por lá. Seja muito bem-vindo, aqui é o Augusto Torre, advogado, especialista em Direito Previdenciário do escritório Braguini Torre Advogados. E o tema de hoje é um dos mais importantes. O que eu preciso levar na perícia médica? Bom, o que é importante detalhar? Os benefícios por incapacidade, né, são de longe aí os benefícios mais solicitados na seara previdenciária. E é importantíssimo você entender e aprender, tá? Então por isso assista esse vídeo até o final que eu vou explicar para você o que você precisa levar aí nas perícias médicas. Bom, para você entender, você tem que detalhar que tipo de perícia médica que você vai fazer. Você tem basicamente, junto ao INSS, 3 modalidades de análise de perícias médicas. Você tem a perícia médica para quando você quer provar uma incapacidade laboral, aí você está pedindo ou o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Você tem a perícia médica para você provar a sua deficiência, aí você tem a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E você tem aí a perícia médica para provar uma redução da capacidade do trabalho proveniente de um acidente. E aí você tem a concessão do auxílio acidente. Então, já anota aí. Normalmente 3 modalidades de perícia: para provar a incapacidade, para provar a deficiência ou para provar a redução da capacidade laboral. E em cada uma dessas perícias é importante você levar uma documentação. O que é comum em todas as perícias e o que você precisa levar em todas as 3? Primeira coisa, documento de identificação. Um documento de identificação com foto que identifique que você é aquela pessoa que está pedindo aquela informação. Segundo documento comum em todas elas, né? Carteira de trabalho. Em todas elas é importante você levar a carteira de trabalho, a não ser que você seja profissional liberal, que pague carnê, né? Ou que seja facultativo, que pague carnê também, ou guia GPS, aí você não precisa levar a carteira de trabalho. Perfeito? Na outra hipótese, é importante levar a carteira de trabalho. Então, esses 2 documentos, carteira de trabalho e documento de identificação, é importante você levar nas 3 modalidades de perícia. Agora, o que difere uma da outra e por que cada uma tem um documento específico para ser levado? Vamos por partes. Para os benefícios por incapacidade, chama-se aqui auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Se você está incapaz para trabalhar, você precisa levar documentos médicos e laudos médicos da data que você considera que está incapaz até o período que o médico informa que você aí manterá a sua incapacidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta nada você levar documento médico de 4, 5 anos para trás. Tem que ser daquele momento exatamente que você informa que está incapaz de trabalhar, que o seu médico particular ou do convênio, ou seu médico aí, servidor público também do SUS, informa que você não consegue trabalhar. É daquele período para frente que o médico perito vai estar analisando a sua situação de incapacidade, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tá? Essa é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, quando você quer provar a redução da capacidade do trabalho, ou seja, você quer discutir o auxílio-acidente, você tem que levar alguns outros documentos. Primeiro documento que você tem que levar: se o seu auxílio-acidente for proveniente de um acidente do trabalho, e a empresa emitiu o CAT, você deve levar o CAT, que é o primeiro documento, que é comunicado do acidente do trabalho, se for por acidente do trabalho. Segundo documento que você vai ter que levar, né? Documentos médicos que provem que você sofreu acidente, que esse acidente gerou uma lesão e que essa lesão reduziu a capacidade do trabalho para a atividade que você desenvolve. Por isso que é importante você levar a carteira de trabalho, como eu disse. Então o perito vai analisar a sua carteira de trabalho, vai analisar o acidente que você sofreu e se esse acidente sofrido ficou com uma sequela que reduziu a sua capacidade de trabalho para a atividade desempenhada naquele momento. Perfeito? Agora vamos imaginar nessa situação que você não tem o CAT, né? Você sofreu algum outro acidente que não foi o acidente de trabalho. Leve o boletim de ocorrência onde informa o acidente que você sofreu. Você estava passeando de moto e teve uma colisão. Gerou um boletim de ocorrência, você precisa levar o boletim de ocorrência para entender
que aquele acidente, mesmo que não seja do trabalho, você também terá direito aí ao auxílio acidente se houver a redução da capacidade do trabalho daquela atividade que você desempenhava. Se você não tiver nenhum CART, nenhum boletim de ocorrência, se a empresa não quis abrir o CART, se você esqueceu de fazer o boletim de ocorrência, você pode também com os documentos médicos que informam que você sofreu um acidente. Logicamente, o CART, aí o boletim de ocorrência terá mais força para o perito analisar e entender que aquela redução da capacidade laboral foi proveniente de um acidente. De qualquer forma, se você não tiver essa documentação, o perito também pode entender, dependendo da sua profissão, que ao longo do tempo exercendo essa atividade, houve a redução de capacidade do trabalho, que é o acidente que a gente fala aí pelo trabalho contínuo, né? Normalmente motorista de caminhão tem muito problema na coluna, dependendo aí o bancário, ele tem muito problema nos braços, né? Houve a redução da capacidade do trabalho, o perito já entendeu e consequentemente ele já te concede o auxílio acidente, perfeito? Então, voltando nesses dois aí para a gente passar para o próximo. Doença por incapacidade, né? Provar incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Documentos médicos que provem aquela data da incapacidade por quanto tempo vai perdurar. Redução da capacidade do trabalho, você vai pedir auxílio acidente, ou você vai levar o CAT, comunicado de acidente do trabalho, ou boletim de ocorrência, ou documentos médicos que informem que você sofreu um acidente, uma lesão, que houve a redução da capacidade do trabalho. E a terceira hipótese, quando você vai pedir um benefício, que é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Nesta modalidade de pedido, quando o perito médico ele quer avaliar a sua deficiência e não a sua incapacidade, você vai ter que levar para a perícia médica o documento mais antigo que você tiver que prove que você é deficiente. Então, quanto mais antigo o documento você levar provando a sua deficiência, lá desde a sua infância, se você tiver, melhor. Porque para o pedido aí da aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade das pessoas com deficiência, você tem que provar um longo período nessa deficiência. Então você vai precisar levar a documentação mais antiga que você tiver e os documentos atuais que provem que você tinha essa deficiência e que essa deficiência durou durante um determinado período e é deficiente até hoje. Isso é importantíssimo você levar e muitas pessoas esquecem de levar documentos antigos, principalmente na perícia do deficiente, que é importantíssimo. Perícia para provar deficiência precisa de documentos antigos. Perícia para provar incapacidade é naquele momento que você está levando e está demonstrando a incapacidade, que o perito vai analisar se você consegue ou se você não consegue trabalhar. Cada perícia, cada modalidade de benefício é analisado de uma forma e é necessário, extremamente importante você levar a documentação correta para que você chegue mais perto do sucesso, perfeito? Talvez você não sabia, dica importantíssima, compartilha aí para ajudar o pessoal e vem com a gente que na semana que vem, terça-feira cedinho, a gente já volta trazendo novidades. Até lá, tchau!